Olá pessoal, vamos fazer hoje uma introdução ao cálculo integral. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de integral. A aula está dividida em dois tópicos. No primeiro, vamos fazer dois experimentos para calcular a distância percorrida por um veículo. Um dos experimentos é considerando o veículo se movendo com uma velocidade constante e no segundo, o veículo se movendo com uma velocidade variável. Integral é o inverso da derivada. No cálculo integral, a ideia é somar as áreas infinitesimais dos retângulos que tendem a zero, em vez de dividi-las. É uma forma de obter uma estimativa precisa da área sobre a curva de uma função. Vamos fazer então o primeiro experimento, um experimento bem simples. E nesse experimento, considere que a gente está fazendo a amostra da distância percorrida por um veículo tomadas em intervalos regulares de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, eu vou lá e meço a distância percorrida. Então, por exemplo, em t igual a 0, segundo, a distância é 0. Em tempo igual a 1 segundo, um veículo se deslocou 2 metros. Em t igual a 2 segundos, o veículo se deslocou, por exemplo, 4 metros. E nesse gráfico eu coloquei as três medidas: o ponto 0, o ponto de 1 segundo com deslocamento de 2 metros e o ponto de 2 segundos com deslocamento de 4 metros. Então, esses três pontos estão representados nesse gráfico. Aqui a gente tem o eixo Y, e esse eixo Y é o deslocamento em função do tempo, dado em metros. E aqui está o eixo horizontal, o eixo X. E o eixo X corresponde ao deslocamento que eu chamei de t, e ele é medido em segundos. Aqui foi ajustado uma reta, né? E essa reta passa pelos pontos 1, 2, 3. E é fácil a gente observar que a função s de t, neste caso, nada mais é que 2 vezes t. Então, quando t for igual a 1 segundo, o objeto deslocou 2 metros. Quando t for igual a 2 segundos, o objeto deslocou 4 metros. Quando t for igual a 0, o objeto deslocou 0 metros. Se nós quisermos saber qual a taxa de variação do deslocamento desse veículo, basta a gente fazer o quê? Calcular a derivada de s de t em relação a t. Então, a derivada de 2t em relação a t, o 2 é uma constante, pode ser retirado da derivada e ficou 2 vezes a derivada de t em relação a t. t está elevado a 1, desce 1, subtrai 1, fica t elevado a 0. t elevado a 0 é igual a 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2 metros sobre segundos. Ou seja, se a gente conhece a função deslocamento em função do tempo, a taxa de variação vai ser a velocidade. Então, isso aqui é velocidade do deslocamento. Se eu conheço a função deslocamento e eu calculo a taxa de variação, a gente tem a velocidade. Essa taxa de variação, pessoal, nada mais é, só relembrando, né, que a inclinação dessa reta. Se a gente calcular a tangente desse ângulo θ, vai ser o quê? Vai ser esse delta S dt, e aqui tem um delta t. Então, a tangente do ângulo θ, delta S dt, sobre delta t. No nosso caso, delta S dt vai ser de 4 menos 2, e o delta t vai ser de 2 menos 1, que vai dar 2 metros por segundo. E o θ, né, vai ser o ar cuja tangente vale 2. Tá? Então, calcular
a taxa de variação de uma função de deslocamento em função do tempo é determinar a velocidade. Então, nesse exemplo é bem simples. Se eu conheço a distância percorrida, em função do tempo, eu consigo calcular a velocidade. Se eu conheço a velocidade, eu consigo calcular a distância percorrida. Agora, considere a seguinte situação. Qual seria a distância percorrida se a velocidade variasse a cada instante de tempo? Então, vamos fazer o segundo experimento. Considere que neste experimento, nós anotamos a velocidade de um veículo a cada instante. No anterior, nós anotamos o deslocamento. E aqui, a gente está anotando a velocidade de um veículo a cada segundo. Então, está aqui, ó, tempo igual a 0, o veículo estava a 0 metros por segundo. No instante t igual a 1 segundo, estava 7. No instante t igual a 2 segundos, ele estava a 12 metros por segundo, até chegar no tempo de 4 segundos, onde a velocidade alcançou o pico de 16 metros por segundo e depois foi caindo novamente para 15, 12, 7, 0. Então, no intervalo de 0 a 8, de 1 em 1 segundo, nós anotamos a velocidade do nosso veículo. E o nosso objetivo é: qual a distância percorrida por esse veículo? Então está aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que mostra esses pontos medidos. Então a gente tem aqui, ó, aqui está o eixo do y, e o eixo do y é a velocidade em função do tempo, e ele é dado em metros por segundo. Aqui está o eixo horizontal, que é o eixo x, e o eixo x, no nosso caso, ele é o tempo dado em segundo. E esses pontinhos são as nossas amostras da velocidade a cada segundo. Né? Então, 0 metros por segundo, depois aqui está em 7 metros por segundo, 12 metros por segundo, 15 metros por segundo, alcançou o pico de 16 metros por segundo, e na sequência foi retornando, 15, 12, 7, até o veículo parar completamente em 8 segundos. Quanto foi o deslocamento total do veículo com essa variação de velocidade? Então, a gente pode calcular esse deslocamento fazendo a seguinte análise. Se a gente considerar que a velocidade foi constante no intervalo entre 1 e 2 segundos, ou seja, o veículo permaneceu a 7 metros por segundo durante um intervalo de 1 segundo, essa área, a área deste retângulo, vai ser o que? A base vezes a altura, vai ser 7 metros por segundo vezes 1 segundo, que vai me dar uma distância percorrida de 7 metros. No instante seguinte, a velocidade foi amostrada em 12 metros por segundo. Da mesma forma, considerando que a velocidade se mantém constante nesse intervalo de tempo, essa área vai me dizer que a distância percorrida foi de 12 metros. E assim por diante. Se a gente fizer isso para cada um desses retângulos, aqui vai me dar uma área de 15 metros por segundo, então vai dizer 15 metros. Na sequência, temos aqui 16 metros. Na sequência, eu vou ter aqui 15 metros. Depois, eu vou voltar a ter aqui 12 metros, 7 metros, e o veículo vai estar parado. Então, se a gente somar todas estas áreas, a gente vai ter que a distância percorrida vai ser aproximadamente 84 metros de distância. Então, durante o intervalo de 0 a 8 segundos, tomando essas velocidades, calculando, fazendo essa aproximação, calculando a área desses retângulos, somando essas áreas, a gente vai ter que a distância percorrida vai ser da ordem de 84 metros. Então, pessoal, vamos ver agora o conceito de integral. Esse aqui é aquele nosso exemplo, onde a gente registrou a velocidade do nosso veículo a cada segundo. E para determinarmos qual a distância percorrida pelo veículo no intervalo de 0 a 8, calculamos a
abaixo de cada intervalo, nesse caso, a área do retângulo. Então, por exemplo, nesse intervalo de 1 a 2 segundos, onde a base vai ter 1 segundo e a altura vai ser igual a 7 metros por segundo, essa área a gente mediu, deu 7 metros. Fizemos isso para todos os intervalos. Somamos todos os retângulos e a área total deu 84. Como é velocidade vezes tempo, essa área vai dar o deslocamento do nosso veículo, ou seja, 84 metros. É uma área aproximada. Para que a gente melhore a exatidão ou precisão do cálculo da distância percorrida, nós poderíamos tomar amostras em intervalos menores, por exemplo, a cada meio segundo. Então, nesse intervalo de 3, tomamos uma amostra em 3 segundos, uma amostra em 3,5 e uma amostra em 4 segundos. Então, no ponto de 3,5, teremos uma velocidade que pode ser maior, menor que os pontos de 3 e 4 segundos. E nós teríamos, então, retângulos mais estreitos. Então, está aqui, ó, no intervalo de 3 a 4, nós teríamos esta velocidade, no caso 15 metros. No intervalo de 3,5 até 4, teríamos uma outra velocidade. No intervalo de 4 até 4,5, teríamos esse retângulo. No ponto de 4,5, poderíamos ter uma velocidade um pouquinho maior. E assim por diante. Teremos quadrados mais estreitos, porém, um maior número de quadrados. E a somatória dessas áreas de todos esses retângulos, ela será mais próxima da área abaixo da curva formada por esses pontos. E, portanto, mais, vamos dizer assim, exata será o cálculo da distância percorrida pelo nosso automóvel. Ou seja, quanto menor for o intervalo de amostragem da velocidade, mais precisa é a determinação da distância percorrida. Assim, a área abaixo da curva, portanto, pessoal, nada mais é do que o somatório no intervalo de 0 até 8, nesse caso, 8 segundos, das amostras de velocidade vezes os intervalos de tempo. Quanto maior o número de pontos de velocidade, menor vai ser o intervalo de amostragem da velocidade, esse somatório vai ser mais próximo da área sobre a curva ou da distância percorrida. Assim, se a gente pegar agora, lá no limite, fazer o ΔT tender a zero, mas nunca ser igual a zero, ser um número finitamente pequeno, a gente vai ter que esse somatório será uma melhor aproximação da área abaixo da curva. Eu fiz aqui uma ilustração do que aconteceria se o ΔT tender a um valor muito próximo de zero. Para isso, pessoal, considere que cada retângulo seja representado por uma linha vertical exatamente no centro dele. Então, cada um desse feixe, desse bin, representa o nosso retângulo. Aqui está o retângulo de 0 até 1, e aqui no centro está representando a velocidade amostrada. Aqui está o retângulo de meio até 1,5, e aqui no centro está a velocidade representada. E assim por diante. Agora imagine que o ΔT seja mais estreito e o número de amostras seja cada vez maior. Então, veja o que acontece. Na medida em que o número de retângulos vai aumentando, né, o número desses feixes será cada vez maior. E vai chegar num ponto em que o ΔT vai ser tão pequeno que o somatório da altura de cada um desses feixes será exatamente igual à área abaixo da curva. Ou seja, será o deslocamento do nosso veículo. Então, pessoal, esse limite desse somatório, quando o ΔT tende a zero, ele é chamado de integral e tem esse símbolo. É como se você pegasse esse símbolo de somatório, desse uma esticadinha nele e ele se transformasse
neste símbolo. Esse símbolo é chamado de integral e ele tem um valor inicial e tem um valor final. Ao invés de a gente ler somatório de t igual a 0 até 8, a gente lê integral de t igual a 0 até 8. E dentro dessa integral tem a variável de integração e tem o integrando. E lá no limite, quando o ΔT for muito pequeno, ele vira um dt, assim como a gente fez lá em derivada. Está aqui, ó, a integral de t igual a 0 até 8 das nossas amostras de velocidade vezes o elemento de integração dt. Então, recapitulando, na medida em que ΔT tende a 0, a área dos retângulos diminui e tendem a 0. A área de cada retângulo será finitamente pequena, jamais igual a 0, e o número de retângulos aumentará até que o somatório das áreas seja igual à área abaixo da curva. Isso é o conceito de integral. Pessoal, vamos fazer um rápido recap do que a gente fez até agora. Fizemos 2 experimentos. No primeiro experimento, nós medimos a distância em cada instante de tempo. Então, nós fizemos um experimento onde, no instante t igual a 0 segundo, o veículo se deslocou 0 metros, em 1 segundo, 2 metros, em 2 segundos, 4 metros. E achamos a função de deslocamento S de t, que é igual a 2 vezes t metros. Bem simples. E a inclinação dessa reta, que é esse ângulo θ, a tangente desse θ é a velocidade, ou seja, é o ΔS de t em relação a t, que corresponde à velocidade em metros por segundo. Ou calculamos a derivada de S de t, né? A derivada de S de t em relação a t, que é igual a 2 metros por segundo. Depois fizemos um outro experimento onde medimos a velocidade agora em cada instante de tempo. Então, a velocidade foi aumentando de 0 até um pico de 16 e depois o veículo parou. Nesse intervalo de 0 a 8, a gente quer saber quanto se deslocou o veículo. A primeira estimativa foi com base na área destes retângulos. Calculamos a área, que é a altura, que é a velocidade, vezes o intervalo de tempo, que é segundos, e essa área me dá a distância percorrida em cada intervalo de tempo. O somatório de todas essas áreas deu um valor aproximado de 84 metros. Isso foi o que a gente fez até agora. Continuando então, pessoal. Eu fui lá no MATLAB e pedi para ele ajustar um polinômio de segunda ordem nos pontos que a gente amostrou a velocidade. E ele forneceu esse polinômio, v de t igual a menos t ao quadrado mais 8 vezes t. Eu vou colocar o código depois para vocês no Moodle, para vocês darem uma olhada, como é que ajusta um polinômio em um conjunto de pontos experimentais. Então, a gente obteve agora a curva que melhor representa os pontos amostrados. Portanto, pessoal, a distância percorrida ou a área abaixo desta curva, ó, aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. E a área abaixo desta curva, que representa o nosso deslocamento, ela vai ser calculada como sendo a distância em metros, vai ser o quê? A integral no intervalo de 0 até 8 segundos da função v dt vezes o elemento de integração dt, que são as nossas áreas, nossos intervalos de tempos infinitesimais. Que vai ser o quê?
igual a integral de 0 até 8 de menos t ao quadrado mais 8t vezes dt. A questão agora, pessoal, é como calcular e resolver essa integral. Como resolver essa integral? Para saber a distância percorrida e, portanto, a solução dessa integral, temos que buscar a função que, derivando, nos fornece a velocidade. Relembrando, pessoal, no primeiro experimento nós tínhamos as distâncias percorridas em cada instante e determinamos a função de deslocamento, como sendo s dt igual a 2 vezes t. Bem simples e direto. Neste experimento nós temos a velocidade medida em cada instante e chegamos na função velocidade, através do MATLAB. Agora nós temos que encontrar qual a função de deslocamento que, derivando, me dá a velocidade. Ou seja, temos que achar quem que eu derivo em função do tempo para que eu chegue na função velocidade, vdt, que é igual a menos t ao quadrado mais 8 vezes t. Para isso, vamos ver agora o conceito de antiderivada. O conceito de antiderivada. Agora eu vou trabalhar com bastante equações, então vamos fazer na forma escrita. Então, assim, pessoal, nós temos, por exemplo, t ao quadrado. E nós queremos saber qual a derivada de t ao quadrado. A derivada de t ao quadrado, a gente já sabe que é 2 vezes t. Desce o 2, né, e subtrai 1 do exponencial. Então, daqui para cá, isso aqui se chama derivar. É a derivada da função. Considera agora que nós temos a derivada, 2t, e queremos retornar para a função que originou a derivada. Então, esse aqui é o caminho inverso e é chamado de antiderivada. Portanto, antiderivada é determinar qual a função que, derivando, chega em t ao quadrado. Então, nós temos a função 2t e queremos chegar na função que, derivando, nos dá t ao quadrado. No nosso exemplo, pessoal, nós temos a função v de t igual a menos t ao quadrado mais 8t. E nós precisamos da função de deslocamento em função do tempo, que deu origem a essa velocidade, para que a gente consiga determinar o valor exato da distância percorrida. Nós tomamos amostras de velocidades em cada instante de tempo, ajustamos um polinômio nestes pontos e o MATLAB falou assim, ó, o melhor polinômio para essa tua representação é t menos t ao quadrado mais 8t. E nós queremos saber a distância percorrida pelo automóvel. A distância percorrida é o que ela é? É a integral, é a área embaixo da curva, né? Ou seja, é a integral no intervalo de 0 a 8 de menos t ao quadrado mais 8t dt. Resolver essa integral é determinar a antiderivada. É determinar quem que eu derivo em relação a t, para que a gente obtenha a função menos t ao quadrado mais 8t. Veja, pessoal, isso aqui é apenas uma introdução. Não é desta forma que a gente trabalha quando resolve uma integral. As integrais, como as derivadas, estão, na sua maioria, tabuladas. Mas, a título de introdução, vamos resolver dessa forma. A nossa função, ela tem dois elementos. Tem o menos t ao quadrado e tem o 8t. Nós sabemos que menos t ao quadrado é a derivada da função. Ou seja, alguma coisa eu derivei
e me levou em menos t ao quadrado. Isso aqui é a derivada. A nossa meta agora é, a partir desse valor menos t ao quadrado, chegar na função que deu origem a essa derivada. Ou seja, quem que é a antiderivada. Considerando t ao cubo. Se eu derivar t ao cubo, eu vou descer 3, vai ficar 3t ao quadrado. Bom, 3t ao quadrado não é menos t ao quadrado. Se eu derivar agora t ao cubo sobre 3, eu preciso me livrar desse 3, que aparece aqui quando eu derivo. Então, o que vai ser o quê? 1/3 sai para fora e eu derivo t ao cubo, que vai me dar 3t ao quadrado. Simplificou, eu chego em t ao quadrado. Mas eu preciso que apareça um menos t ao quadrado. Então, se eu derivar menos t ao cubo sobre 3, o que acontece? Esse menos 1/3 fica para fora da derivada, eu derivo t ao cubo, vai me dar 3t ao quadrado. Esse t mata com esse 3 e sobrou menos t ao quadrado. Portanto, a função que deu origem, que derivando me dá menos t ao quadrado, é menos t ao cubo sobre 3. Menos t ao cubo sobre 3 é a antiderivada de menos t ao quadrado. Temos que determinar agora quem que é a função que eu derivo que me dá 8t. Quem que é a função que eu vou derivar para me dar 8t, ou seja, a antiderivada de 8t. E para calcular a antiderivada de 8t, eu preciso de um t ao quadrado, que eu vou derivar e vai me sobrar o t, e eu preciso aqui obter o 8. Então, se eu colocar um 4 aqui na frente, se eu derivar 4t ao quadrado, o 2 vem multiplicando o 4, que vai me dar 8, e vai ficar t elevado a 2 menos 1, ou seja, t elevado a 1, que é bem direto. A antiderivada de 8t é 4t ao quadrado. Portanto, a função que eu derivo e me dá menos t ao quadrado mais 8t é menos t ao cubo sobre 3 mais 8t. Se eu derivar esta função, vai me dar exatamente menos t ao quadrado mais 8t. Então, já sabemos resolver a nossa integral. Vamos fazer aqui, ó. Então, a distância percorrida em metros é igual à integral, no intervalo de 0 a 8, de menos t ao quadrado mais 8t dt. Isso aqui vai ser o quê? A gente faz dessa forma. Abre um colchetes. A solução aqui dessa integral é menos t ao cubo sobre 3 mais 4t ao quadrado. Então, a gente coloca aqui dentro menos t ao cubo sobre 3 mais 4t ao quadrado, fecha o colchetes e coloca aqui os intervalos de integração. Como é que a gente resolve essa parte da equação? Então, a distância em metros vai ser igual ao quê? Primeiro, nós substituímos o t pelo limite superior da integral. Então, vai ficar menos 8 elevado ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 8 ao quadrado, menos o limite inferior. Vai ficar menos 0 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 0 elevado ao quadrado. Essa é a receitinha de bolo aí para a gente resolver a integral. A gente acha a antiderivada e substituímos os limites de integração.
Sempre o limite superior menos o limite inferior. Isso aqui vai ser igual a zero. E aqui embaixo, isso aqui vai me dar menos 512 sobre 3 mais 556. Se resolver isso aqui, a gente vai chegar que a distância em metros vai ser igual a 85,3333 e assim por diante metros. Com isso, concluímos a nossa introdução à integral.